O Júnior fica ou sai do Corinthians? Voltamos ao vivo, Neoquímica Arena. Já temos a solução do caso. Thiago Salazar, Neoquímica Arena. Dorival não é mais técnico do Corinthians, continua. Qual é a informação, Salazar? Dorival Júnior não é mais técnico do Corinthians, Garrafa. Ele acabou de ser demitido oficialmente. O Corinthians, inclusive, já comunicou isso em nota oficial. Dorival Júnior não comanda mais o Corinthians. Lembrando, a multa salarial dele é de 3 salários, não só para ele e para a comissão técnica toda. Isso representa cerca de 1.800.000 por mês, vezes 3, estamos falando de 5,4 milhões ao todo. Você tem ali alguns adicionais relacionados à FGTS, arredondando 6 milhões de reais que o Corinthians vai ter que chegar num acordo com o Dorival antes de anunciar um novo técnico ou ter um novo técnico contratado à beira do campo. Agora fica uma grande dúvida aqui que a gente vai também trazer aqui na apuração, quem assume já na quinta-feira para estrear na Libertadores, porque a Conmebol ela obriga que o técnico tenha algumas licenças. Normalmente o Mauro, que estava aqui com o Paulo Sérgio, o famoso Sim. Mauro Van Basten, ele que normalmente assume nesse posto, mas a gente tem que confirmar se ele tem a licença para comandar o time do Corinthians na quinta-feira, na estreia na Copa Libertadores da América. Mas é isso, Garrafa, Dorival Júnior não é mais técnico do Timão. E isso vai na conta dos jogadores, hein? Essa demissão vai na conta dos jogadores que precisam mudar a postura imediatamente. Senão não adianta mudar de técnico. Senão não adianta mudar de técnico. Eu quero voltar com o Paulo Sérgio, agora com a informação dada aqui de forma imediata que Dorival não é mais técnico do Corinthians. Quero saber da bancada aqui se foi justa a demissão ou não, quero saber do Paulo. Mas antes, Alexandre Silvestre, a situação de momento, com a informação de que Dorival não é mais técnico do Corinthians, já liberaram a imprensa para entrevistar, para que possamos ouvir os personagens do jogo, e há a possibilidade de que o Marcelo Paz ou alguém da diretoria se pronuncie sobre a demissão do Dorival. Alexandre Silvestre. Acredito que não, Garrafa. Inclusive, vou pedir para o Thomas Jefferson dar um girinho de 180 graus, ó, a zona mista do Corinthians lá do outro lado, ó, do outro lado do saguão de imprensa aqui da Neoquímica Arena, desativada hoje. Ninguém passa por lá. Pode voltar, Thomas. Talvez o Dorival acesse esse saguão para ir embora. Talvez, vou ficar por aqui. Única zona mista hoje, a do Internacional, com alguns personagens que vão passar por aqui. Eu não consegui ouvir se o Salazar confirmou que será mesmo o William Batista, o técnico do Sub-20, o técnico interino do Corinthians a partir de amanhã, até que o clube acerte com um novo treinador. Eu volto então com o Paulo Sérgio. Quero a opinião de todos aqui e depois vamos começar a pensar em quem pode ser o técnico do Corinthians. Paulo Sérgio, foi justa, foi correta a decisão da diretoria do Corinthians, Paulo? Bom, eu não posso dizer que foi justo, até porque eu sou contra você despedir qualquer treinador. Ainda mais um treinador como o Dorival. Agora, é lógico que a pressão estava muito grande, os resultados não apareceram, o que nós vimos aqui foi muito abaixo daquilo que o torcedor esperava. Para você ter uma ideia, Garrafa, no começo do segundo tempo, a torcida começa a pedir garra e fica mais ou menos uns 20 minutos. Sim. Uns 20 minutos, coisa que a torcida do Corinthians não faz. Sim. Não faz. Então, eu não acho justa, mas pelo que nós vimos aqui, não dava para segurar. Eu começo aqui com o Tata Muniz e vocês fiquem à vontade para falar sobre o tema. Decisão acertada, não vou usar a palavra justa, mas acertada pelo cenário, pelo contexto? Pois é, Garrafa, você conhece tanto de Corinthians quanto eu, né? Não tinha o que fazer, né? Não dava para fazer mais nada. O Dorival Júnior é um cara espetacular, sensacional. 9 jogos sem vitória no Corinthians. Nem o falecido Oswaldo Brandão, Deus que me perdoe, descesse do céu, resistiria, que ele vá cuidar da vida dele. Tomara que acertem rapidamente a vinda de um novo treinador. Não falta nome no mercado. Eu só queria saber quem que é o William Batista do Sub-20, que vai levar o Corinthians a cabo na próxima quinta-feira, na estreia da coisa mais importante para o Corinthians deste ano. Mas o William Batista, será que tem a Pro? Não tem. Ele é o técnico interino, mas se ele vai ficar no banco, a gente não sabe, se ele não tiver a Pro, ele não vai sentar no banco. Não vai ter ninguém no banco. Então, ele vai dirigir quem? Ou talvez um treinador que a gente pode, inclusive, apontar aqui os nomes na praça. Precisa ser um acordo rápido, né? Se der tempo de um novo técnico. Não, ele precisa fazer o acordo, né? O tal do acordo. Pois é, e já
resolver toda essa a diretoria resolver toda essa pendência e já colocar um novo treinador em campo na próxima quinta-feira. Não sei se Como é que o Nilson fala, né? A balaiada, como é que é? A babaiada do jogador vão continuar, entendeu? Ó, atenção, Salazar pede a palavra, a informação. Pois não, Salazar? Vamos lá, Garrafa, só para alimentar o debate, o William Batista, ele é técnico do Sub-20, ele tem só 32 anos de idade. 32 anos de idade, passagens por categorias de base do Vasco, do América, chegou ao Corinthians em agosto de 2025. Então é um técnico jovem e também jovem na vida do Corinthians. É ele quem vai assumir por enquanto. Eu já trago a informação de que o staff do Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, já me confirmou que vai entrar em contato com a diretoria do Corinthians para manifestar oficialmente o interesse do Emiliano em vir aqui, em se candidatar a essa vaga do Dorival Júnior. Isso é informação, Garrafa. Agora, vocês viram que tem um clássico aí, né? Tem um derby aí. Vou voltar lá com o Silvestre, vou trazer para a bancada, só que a pergunta é para o Salazar também. Salazar, o William Batista tem a licença Pro? Ele poderia comandar o time já na quinta-feira contra o Platense? Você tem essa informação? E uma outra pergunta, o seu celular tem bateria ainda, né? Porque eu começo a ficar preocupado, porque uma informação atrás da outra pingando aí, dá para aguentar até o final, pelo amor de Deus. Você carregou o celular, né, Salazar? No intervalo do jogo, Garrafa, deixei o celular carregando para garantir ele ao vivo aqui no Mesa Redonda. Garrafa, eu não conheço o William. Nunca conversei com o William, né? Como disse, ele é novo, mas o Corinthians confirmou que ele será o interino nesse momento, confirmou isso na nota oficial. Eu não quero crer que o Corinthians colocaria o nome dele na nota oficial se ele não pudesse assumir agora na quinta-feira. Seria, assim, um ato desastroso da diretoria, uma desatenção que eu não quero nem acreditar, né, Paulo? Não vamos acreditar nisso, né? Seria muito amadorismo, Já está muita fumaça, já está muita fumaça aqui nas redondezas da Neoquímica, não esperamos isso. Se eu fosse vocês aí, se pudesse, Paulo, avisa lá, que para mim não será surpresa nenhuma. Alexandre Silvestre, situação de momento, viu o Ranieri passando por aí, né? Ranieri passando, Silvestre. Ranieri passou, eu estou na garagem, saguão de imprensa desse lado, garagem aqui, ó, o Ranieri de costas com a mochila, Hugo Souza conversando com a assessora de imprensa dele, se eu não me engano. Estou só mostrando os jogadores do Corinthians, não estou entrevistando. Não vou fazer a zona mista do Inter, eu estou só mostrando. Posso mostrar? Só mostrar. O pessoal aqui não quer que a gente mostre a garagem, então eu vou voltar. São as novas regras, as novas leis do futebol e da vida. Mas o ambiente, eu estou mostrando só o ambiente, não estou entrevistando ninguém. Estou aqui conversando à distância com meu amigo, assessor de imprensa do Corinthians, um deles. Muitos jogadores já passaram, os do Inter também, daqui a pouco. A zona mista do Internacional, que para nós nesse momento, com todo respeito ao Internacional, que é um clube gigante e monstruoso, não interessa tanto quanto esse ambiente corintiano. Hoje acabou de cair o técnico Dorival Júnior, Garrafa. Silvestre, parabéns aí pelo flagrante, são os novos tempos, lamentável, mas repórter é repórter, mostrou os jogadores do Corinthians. Aliás, vocês tinham que dar a cara a tapa, o Dorival foi demitido e ninguém fala. O Dorival acaba de ser demitido, vocês não ganham há 9 jogos e vocês não falam? É o silêncio que vocês querem entregar para o torcedor corintiano? Assessor de imprensa antigamente, ele ajudava a imprensa, agora ele atrapalha. Ele faz um desserviço para a imprensa. Assessor de imprensa de clube é um desserviço para os repórteres. Tinha que mudar o primeiro nome. Por que a gente precisa de uma data especial? Vou falar agora do Dorival. Um alívio para o Dorival Júnior. Se livrou do Corinthians dessa bagunça que hoje é o Corinthians. O Corinthians é uma das maiores instituições do mundo e não merece a bagunça que é. Então o Dorival não estar mais lá no Corinthians é um alívio. E quem chegar vai pegar outra gelada. Porque o Corinthians hoje é gelada. Estou dizendo de uma das maiores instituições do mundo. A instituição é uma coisa. O que vive o Corinthians hoje é uma outra situação. Olha, em relação à gelada, o único que não acha isso é o Emiliano Dias, né? O cara está se oferecendo. É surreal, né? É surreal. Mas eu não vou ficar surpreso se o Galhardo não for contactado. O cara entrou no O link. quê? Mas não tem dinheiro. Mas como é que vai pagar, Miller?
Assim, ó, Ué, O Corinthians deve todo até as respeito, calças. Que é que nem o São treinador Paulo. bom, tem que o pagar. Corinthians já teve o filho do Zé, o Lázaro, recentemente. Eu falei na redação outro dia aí. Fernando. Né? Fernando Lázaro, com todo respeito a ele, na gestão do Duílio, ele foi guindado ao início de temporada a trabalhar no Corinthians, sem nenhum currículo. E eu falei, não será surpresa pela falta de dinheiro o Emiliano, que cansou de se oferecer a ser o técnico do Corinthians. Tá? Então, na tela, vamos colocar, além de Emiliano, que foi lembrado pelo Salazar, já foi dito por nós. Tite. O Tatá falou a respeito do Silvinho. Do Tite e do Vojvoda. Os nomes da vez. Vamos aos números do Tite. Os números do Tite na temporada. Temos os números do Tite para que a gente possa avaliar. Já que no Corinthians ninguém quer falar, vocês estão esperando a gente sair do ar. É isso, ninguém quer falar com a torcida do Corinthians. Aproveite a nossa audiência e fale com a torcida corintiana. Vocês que vão continuar, a diretoria não é nota não, é dar cara a tapa nesse momento do Corinthians. Se a diretoria não falar, é uma grande vergonha. A diretoria do Corinthians, por intermédio do Marcelo Paz, tinha a obrigação de vir a público. O que ele está fazendo lá? Ele é diretor do Corinthians, tem que falar. Comunicar com a torcida. Ele falou que vai fazer um pronunciamento. Pronunciamento? Ô Paz, você deve satisfações à torcida do Corinthians. Uma entrevista seria melhor. Vamos aguardar. Se ainda der tempo, né? Você está esperando a gente sair do ar para falar. A gente está com audiência boa. A torcida corintiana está toda aqui e tal. Seria legal você falar rápido, Paz. Tite, na temporada, 17 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. 52% de aproveitamento. Virando, vamos para Juan Pablo Vojvoda. Esse é ligado ao Paz. Aí é tragédia. Ao Paz. Muito ligado. Não, mas esse Temporada 2026, 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 37% Mas ele de pegou uma aproveitamento. bomba maior que o Corinthians, né? Tá, outro treinador. Fernando, esse aí, eu não acredito. Diniz, Também, tá na também. praça. Mas tá na praça. Tá na praça. 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 36,3%. Você imagina o Fernando Diniz com esse elenco do Corinthians, saindo jogando curto do goleiro pro zagueiro, o que ia acontecer? O goleiro não acerta uma reposição de bola Marina com o pé. Buffon, aqui balançando a cabeça. Nenhum dos três, Garrafa. Nenhum dos três. Nenhum dos três, por quê? Desses três, eu escolho Emiliano. Emiliano. Marina. Juro, É verdade, não dá, é verdade. gente. Não dá. É verdade. Por que não, Marina? O Tite tem uma história gigantesca no Corinthians, mas ele não está num bom momento. Só pode ver, esse aproveitamento dele é bom, mas lembre-se dos jogos que ele fez no Cruzeiro agora há pouco. Não dá, não está num bom momento. Acho que o Tite poderia realmente curtir um pouco a vida, uma aposentadoria, a família, tirar um tempo para ele. Juan Pablo Vojvoda, eu acho que não dá... Tudo bem que o time do Santos também não é um grande elenco, mas ele não conseguiu extrair quase nada desse elenco do Santos. Não conseguiu. Acho que no Corinthians ele não conseguiria fazer grandes coisas também. E por fim, qual foi o último? Fernando Diniz. Fernando Diniz, gente, com todo respeito, eu adoro o estilo de jogo do Fernando Diniz. Mas no Corinthians, Esse estilo não serve. não vai dar certo. Alex Miller. Uma informação aqui, o Rosinei, ex-jogador do Corinthians, está nos assistindo e me manda uma informação, porque ele conhece o William Sim, Batista. um abração, Rosinei. E disse que tem a licença pro, Boa. então o William Batista está apto a Maravilha. comandar o Corinthians de forma interina na Estará quinta-feira. caso seja Menos necessário. mal. Então, obrigado, Rosinei, pela informação e pela audiência. Estamos te esperando aqui, Rosinei. Ele já veio Garrafa, aqui. esses três aí, como a Marina disse, o Tite de 2012 não existe mais. O Fernando Diniz, eu acho que perfil pro Corinthians, ele não serve. E o outro era o Tem o Vojvoda. Treinador de time pequeno, não dá. Silvinho e Emiliano. Tá mais por aí? Eu sou mais o Silvinho. Agora precisa ver também o tamanho desse tal de Paz, hein? Porque, com todo respeito ao Fortaleza, que fez campanhas brilhantes, era organizado, tudo. Uma coisa é o Fortaleza, outra coisa Uma coisa é o Fortaleza. Agora, você ser diretor do Corinthians, do mesmo jeito que o Vojvoda não teve tamanho para tem dirigir razão, o Santos, mas você tem que ver a carta branca. precisa ver se esse Paz tem tamanho para ser Isso. diretor do Corinthians. Vamos aguardar o pronunciamento do Paz. Se ele tem carta branca, e se ele tem carta branca, porque se ele tiver e ele gostar do Marcelo Paz, Nilson, ele pode trazer. desses nomes citados, você, por favor, escolha um. Quero ouvir o Tatá. Mas antes, você sabia, Nilson, desses nomes citados, qual você acha que se enquadraria melhor para esse momento? Nenhum dos três também. E Emiliano e Silvinho? Não tem, rapaz. Quem é que vai? Você quer que deixe lá o auxiliar lá? Não, pelo amor de Deus, também não. Corinthians- Mas é o que eu estou dizendo, qual é o treinador que você pode pensar? Primeiro que o Corinthians não tem dinheiro para contratar um treinador de ponta.
Treinador para ganhar dinheiro de verdade, um top de linha. Não tem dinheiro, deve até as calças. Então qual é o treinador que o Corinthians vai contratar? Entendeu? Eu não estou vendo muita gente na praça aí, não. Tata Muniz, eu quero o Paulo Sérgio lá opinando e voltar para a Neoquímica Arena. Pois não, Tata? Este programa vai acabar em 7 minutos, infelizmente, para desespero daqueles que são ansiosos, né? Eu acho que seria a grande oportunidade dele retomar a carreira. Portanto, eu acho que o Tite deveria voltar e proponho a você, peça à Gazeta Esportiva, o site, colocar a pesquisa no ar até amanhã, meio-dia, para ver o que vai acontecer com esses 5 nomes. Esse é Tata Muniz. Paulo Sérgio, dos nomes citados aqui, depois já vou direto para o Thiago Salazar. O que você imagina para novo técnico do Corinthians dos nomes comentados aqui, ô Paulo? Bom, eu particularmente não consigo ver o Diniz nesse esquema, trazendo esquema tático desse pro Corinthians, até porque não tem jogadores pro esquema tático do Diniz. Emiliano passou aqui pelo Internacional, foi mal, foi péssimo. No Olímpia e no Inter. E no Inter, e não vai dar resultado com esses jogadores. Eu apostaria em qualquer outro treinador, não gostei de nenhuma das suas opções. A gente escuta nos bastidores, Paulo, que o Corinthians quer algo diferente, mas tem que tentar entender a realidade financeira do Corinthians, né? Sim. Daqui do Brasil, pelo histórico, claro, por toda a história, o Tite, apesar da má fase, ele é sempre um técnico lembrado. Mas quanto vai custar um Tite? Não sei se desta vez se custaria tão caro. Ainda mais depois de tantas foi recusas. Lá pro Cruzeiro, né? Não sei. Agora, ao que me parece, pelo que a gente escuta nos bastidores, com exceção ao Tite, a tendência é de que o Corinthians vá olhar para fora. Essa é a tendência. O Corinthians não olhe para esses treinadores que estão por aqui. A tendência é que olhe para fora dentro do que pode pagar. E o Emiliano, como eu disse, por enquanto é mais uma vontade do Emiliano do que propriamente uma vontade do Corinthians. Isso pode mudar? Claro que pode. Mas hoje é o Emiliano querendo voltar para cá, Garrafa. E outra coisa, né, Garrafa? Precisa sacudir essa galera aí, viu? Algo muito importante precisa acontecer. Em cima disso, o presidente da Gaviões da Fiel já se manifestou a ler, uma aspa para ele, claramente estes caras, se referindo ao elenco, derrubaram o técnico. Quem quiser ir embora, que vá embora. Não vamos admitir isso. Ou seja, para Gaviões da Fiel, o Dorival tem culpa, mas não é o responsável por essa fase. Já resumo da nossa